Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Rede Globo, que pela primeira vez ficou 3 dias seguidos abaixo de 10 pontos no Ibope. Olha que coisa impressionante, hein? Isso nunca aconteceu com a Globo. Recorde negativo, 3 dias abaixo, não fez nem 10 pontos no Ibope. Isso vem justamente na esteira do desespero por conta daqueles números do Ibope que disseram que o YouTube ultrapassou a Rede Globo pela primeira vez. Aí depois a Rede Globo ficou desesperada, falou que não, que o YouTube, que não, que tem mais audiência, não sei o que lá e coisa e tal, e inventou uns números aqui. Quem tá certo, quem tá errado, eu não sei, tá? Mas o fato é que doeu na Globo essa informação de que o YouTube é mais visto que a Rede Globo, né? E para piorar a situação da Rede Globo, logo em seguida veio aqui esses 3 dias abaixo de 10 pontos no Ibope, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Liberal É o Caminho, Dona Florinda Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, é o que eu falei para vocês, a Globo já estava desesperada com essa questão do YouTube, né, que a gente falou sobre isso outro dia, né, saiu teve uma reunião no YouTube, o YouTube apresentou dados que diziam que a plataforma YouTube é mais vista do que as TVs abertas, né, por enquanto uma pequena diferença, mas seria mais vista, né. Eu já falei para vocês que isso é muito preocupante para a Rede Globo, porque, na verdade, o grande mercado da Rede Globo e do YouTube também são os anunciantes, né, a Rede Globo quer contratar anunciantes. E os anunciantes gostam muito mais de anunciar no YouTube do que na Rede Globo. Eles só anunciam na Rede Globo porque a Rede Globo ainda tem um público muito grande, ainda é uma grande parte do público brasileiro não assiste YouTube e prefere assistir televisão, né? Eu já expliquei para vocês que eu vejo que isso é uma coisa que tende a diminuir, porque toda vez que alguém experimenta ver vídeos no YouTube, é sempre muito melhor você escolher o que você vai ver, você procurar um conteúdo que você gosta, é muito melhor do que você ficar ali sentado, passando raiva com a Rede Globo, elogiando Lula, passando pano pro Lula e coisa e tal. Então, assim, depois que você descobre que você pode ver televisão desse jeito, é uma inércia cultural, né? As pessoas estão acostumadas a ver televisão, a sentar ali na frente da televisão, ligar a televisão e ver televisão. Muita gente está acostumada com isso, né? E leva um tempo para a sociedade realmente mudar, né? Então, mas à medida que a pessoa vai para o YouTube, é muito difícil voltar para a Rede Globo, né? Eu, por exemplo, o que eu vejo Rede Globo de vez em quando é quando tem jogo de futebol e coisa e tal, mas raramente eu ligo alguma coisa na Rede Globo. Justamente porque eu vejo o YouTube o tempo todo, né? Hoje em dia eu trabalho no YouTube também, faço as coisas aqui no YouTube também. Então, no final das contas, é muito melhor, né? Eu gosto muito disso, né? E outra coisa que eu acho interessante também é que, como eu faço vídeos para o YouTube, eu uso a minha experiência como quem assiste vídeos no YouTube, né, para pegar subsídios para melhorar, para tentar melhorar meus vídeos, né? Várias ideias da forma como é o meu vídeo, eu vejo da forma como eu assisto o vídeo das pessoas. Por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer um vídeo tratando de vários assuntos. E eu não gosto disso, eu gosto quando eu clico no vídeo saber qual é o assunto que aquele vídeo vai tratar, eu quero ver aquele assunto, né? E às vezes eu clico no vídeo porque o cara que faz um vídeo com muitos assuntos, o cara coloca várias coisas ali, aí ele fala um assunto, aí eu clico no vídeo, o cara fala de um monte de coisa até chegar naquele assunto, né? Isso não é o ideal, eu concordo que não é o ideal. Eu ainda uso esse mecanismo no vídeo da guerra da Ucrânia, por exemplo. Tipicamente a guerra da Ucrânia, eu faço um vídeo do dia falando sobre tudo o que aconteceu na guerra da Ucrânia. Mas nos vídeos aqui do Ancapso, que é a minha principal ferramenta, né, eu faço um vídeo por assunto. Por quê? Porque eu gosto assim. Então eu uso o feedback meu próprio ao assistir vídeos no YouTube para fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, o fato é, quando o YouTube falou que a Rede Globo ele tinha mais audiência que a Rede Globo ficou desesperada, falou que não, que disse que tem mais audiência que o streaming, que o Cantar Ibope procurou coluna e falou que não sei o que lá, e pipipipopopó. Estão desesperados, meu amigo. Por quê? Porque os anunciantes já gostavam mais do YouTube. Agora então, e por que os anunciantes gostam mais do YouTube? Eu já expliquei para vocês, né? Porque na TV aberta você bota um anúncio ali, um monte de gente vai ver aquele programa, mas um monte de gente que vai ver que você não sabe a renda da pessoa, se a pessoa tem dinheiro para comprar aquele produto, se ela tem interesse em comprar aquele seu produto, não tem como saber.
O YouTube na internet, justamente porque primeiro ele tem dados, se você está logado no YouTube, você tem uma conta na Google, ele tem os dados da sua conta para saber, né, o seu padrão de vida, quanto que você ganha mais ou menos, que tipo de coisa que você se interessa e coisa e tal. Então eles sabem essas informações e eles já mostram para vocês propagandas que seriam do seu interesse. Eu acho isso positivo, tá? Porque também você ficar vendo propaganda de coisa que não te interessa também, para que você vai ver, né? Eu prefiro mesmo que o YouTube mande propaganda para mim de coisas que eu tenho algum interesse. Eu acho que o algoritmo ainda é meio falho, né? Porque ainda tem umas coisas muito engraçadas que eles anunciam para mim ainda, mas de qualquer forma faz parte aí do algoritmo, né? Mas entende? Para o anunciante é muito melhor anunciar no YouTube, por quê? Porque ele pode direcionar o anúncio exatamente para aquele público que tem interesse no produto dele, então acaba tendo uma conversão muito mais alta, né? Na Rede Globo atinge muito mais gente, mas não necessariamente registra maior conversão, né? E aí, nesse momento que a Globo está toda preocupada, falando que não, que a nossa audiência é fantástica, é maravilhosa, que não é mentira, que o YouTube não sei o que lá, não sei o que lá, pela primeira vez ela fica 3 dias seguidos abaixo de 10 pontos no Ibope, ou seja, uma tragédia para a Rede Globo. A Rede Globo sempre teve uma audiência muito boa, né? E por que ela teve essa audiência baixa dos 3 dias aqui? Primeiro, parece que foi a questão do final de semana sem futebol, né? Como foi o feriado do 12 de outubro, dia da criança, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado no Brasil, então não teve rodada do futebol, né? E o futebol, como eu falei para vocês, se tem uma coisa que eu ainda vejo na televisão de vez em quando é um joguinho de futebol. Sem futebol, meu amigo, aí que ninguém viu a Rede Globo mesmo, no final das contas, ninguém ligou aquele troço. Então esse foi um problema. O outro problema foi a questão do apagão que eles estão dizendo, né? Vocês sabem que quando tem toda essa medição de Ibope e coisa e tal, eles medem São Paulo, né? Tipo assim, o resto do Brasil é tipo uma periferia de São Paulo. Se você não entendeu isso ainda, entenda, tá? É assim mesmo. Ah, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma periferia de São Paulo, é um bairrozinho afastado de São Paulo aqui. Ah, mas e Manaus? É a mesma coisa, é um bairro afastado de São Paulo, bem afastado lá e coisa e tal. A verdade é essa, meu amigo. Economicamente aqui no Brasil é São Paulo e depois tem o resto, ele tem os bairros afastados de São Paulo, que são as outras cidades, né? Então eles medem o Ibope lá em São Paulo, que é o que interessa para os anunciantes, e estão certos, é isso mesmo, né? Se você for olhar, o grosso da população economicamente ativa no Brasil está em São Paulo. O que alguém economicamente ativo vai fazer no Rio de Janeiro? A menos que você trabalhe com petróleo ou com turismo, não tem nenhum motivo para você estar aqui no Rio de Janeiro. A verdade é essa. Eu fico me falando isso de vez em quando também, se já não está na hora de eu me picar a mula e ir para São Paulo também. Mas a verdade é que eu gosto de onde eu moro aqui no Rio, então eu acabo ficando por aqui mesmo. Mas assim, se fosse pelo lado econômico, eu já devia ter ido para São Paulo há muito tempo. E até antes desse negócio de youtuber, de eu começar a ser youtuber e coisa e tal, já antes eu já tinha essa ideia de que economicamente, meu amigo, você quer ganhar dinheiro no Brasil, vai para São Paulo, esquece o resto. Ah, mas eu gosto da minha cidade, mas eu quero privilegiar a minha cidade. Mas aí você escolhe, se quiser privilegiar a sua cidade, muito bom. Mas saiba que se você for para São Paulo, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Enfim, então essa é a situação, eles medem só em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo também nesse dia foi o grande temporal que tirou um monte de gente, deixou sem luz, né? E sem luz não tem como ver nada, né? Não vê YouTube, não vê Globo, não vê nada, né? A pessoa fica olhando para o teto esperando a Enel consertar a luz dela, né? Enfim, então esses foram os dois motivos que levaram a esse colapso da Globo. Primeiro, a ausência do Campeonato Brasileiro, que dinamitou os índices do canal, e também a questão da Enel, lá da falta de luz em São Paulo, com o chuvão que teve, que também diminuiu muito a coisa, né? Então, assim, foi um final de semana atípico. Verdade, foi um final de semana atípico. Não quer dizer que a Globo esteja tão mal assim, em definitivo. Mas é mais uma amostra da decadência que é inevitável, que eu falo para vocês. Depois que a pessoa vai para o YouTube, ela não quer voltar para a TV aberta. Só vai para a TV aberta só para transmissão ao vivo. E olhe lá, porque cada vez mais você tem transmissão ao vivo também na internet. Então, sinceramente, eu acho que é difícil a Globo sair dessa situação, né? A tendência é só decair, não por falta de qualidade, não por falta de capacidade dos diretores e coisa e tal, mas simplesmente porque o mercado mudou, né? O mercado agora está no streaming, né? E outra coisa que preocupa a Globo é que a mania de você, que era uma novela que eles esperavam salvar a Globo, não sei o que lá, e parece que agora estão precisando fazer uma operação para salvar a novela, porque a novela não está salvando ninguém, né? Antes dela vinha a Renascer, que é um remake, é uma novela que já tinha sido gravada no passado, fizeram um remake, coisa e tal, da Renascer, e
E estava indo relativamente bem, aparentemente, mas agora a mania de você não está conseguindo segurar a peteca, eles estão com um problema nisso, né? Bom, é aquilo que eu falo para vocês, a Globo tem realmente um desafio muito complicado pela frente. Não ajuda o fato de tentar enfiar lacração em tudo, né? Esse negócio essa cegueira ideológica de colocar lacração em tudo também ainda prejudica ainda mais a Globo nesse sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.